Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de Assets 2 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dela não fazer sentido. Se ela fizer sentido, se você quiser comentar com a gente, doido demais. Mas o intuito dessas aulas é criar uma material de acompanhamento para os alunos matriculados no curso de jogos que estão comigo ao vivo aqui durante a gravação. Né? Então, se você é um aluno matriculado, né, e você está vendo comigo ao vivo, você pode entrar com as perguntas e dúvidas a hora que quiser, né? E se você é um aluno matriculado e estiver vendo isso gravado, né, é bom lembrar que isso faz parte de uma playlist, as aulas seguem uma ordem, que é interessante que você veja essas aulas numa ordem. Também serve para quem estiver vendo isso por acaso no YouTube. Isso faz parte de uma playlist, é bom ver na ordem. Então, né, dá uma olhada nos links na descrição do vídeo aí, que é onde eu coloco o playlist, tá? A gente está vendo na disciplina atualmente o conteúdo de Bake, né? Então, nossa aula passada, se eu não me engano, e eu me engano com frequência, é, a gente já falou sobre o basicão de Bake, não foi isso, pessoas? Confirma para mim quem está comigo ao vivo, né? Se é isso que a gente falou na aula passada, né? Foi isso mesmo, não foi? A gente falou sobre Bake. E aí, é, essa aula é uma sequência, né, sobre o assunto do Bake, né. Então na aula passada a gente viu uma introdução, assim, aonde que fica o Bake, né. A gente viu assim, o Bake fica no Cycles, que o Bake é um recurso de render, que o Bake tem várias funções aqui de renderização de conteúdo, né. E aí, para dar sequência, eu quero passar algumas otimizações que a gente vai ter no processo de bake, né, ou algumas coisas que podem ajudar no processo de bake, algumas informações que podem ser úteis para a gente, tá? Para essa aula, eu estou usando esse pacote de asset que não é meu, tá? Então, esse pacote de asset não foi criado por mim. Eu vou deixar o link na descrição também, mas esse pacote de asset, ele é da- do Blend Swap, né, que é um site de troca de arquivos de Blender, tá? O autor dele aqui, o nome dele é SadaJ72. Eu não sei se esse é o nome da pessoa mesmo, eu imagino que, né, que não. E eu peguei esse kit de modelos dele e eu editei um pouco os materiais né, que estão aqui para poder fazer um pouco mais de sentido para nossa aula. Então, se você pegar o arquivo né, nesse site para mexer junto comigo, ou para fazer algum tipo de acompanhamento, você vai perceber que os materiais são diferentes. É porque eu editei os materiais para fazer mais sentido com a nossa explicação. Tá? Então, esse é o primeiro link que eu quero falar. Outra coisa também que eu quero falar é que a gente vai estar lidando hoje com o. A gente vai começar a lidar com os add-ons que otimizam tarefa para a gente. Tá? Então, é, eu já dei uma aula sobre os add-ons, né? Como é que instala. Então, se for no playlist, tem uma aula sobre isso, né? Mas só para lembrar, a gente tem em preferências a opção de add-ons, né? E você pode instalar os add-ons que eu vou deixar de novo o link na descrição e que eu vou deixar acessível para a gente. Vocês podem instalar procurando o arquivo de zip, né? Você pode é, 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 pegar o arquivo de zip, abrir por aqui, dar um install add-on que ele vai aparecer. Tá? Os add-ons que a gente está usando hoje, que a gente vai usar hoje, eu vou falar sobre o Bakelab nessa parte de hoje. E se houver tempo, porque essa aula tem um horário para começar e horário para acabar, a gente vai ver o de importar e exportar automaticamente para a Unity conjuntos de coisas, que é o Baytex do JNN. Então, só para relembrar, eu vou deixar os links na descrição, mas a gente vai estar usando o Bakelab 2, tá? Que é uma ferramenta de otimização de Bake, e o Baytex, que é para importar e exportar blocos de FBX. De novo, se não der tempo de ver o Baytex nesse vídeo, nessa aula, vai estar no vídeo na playlist a seguir, tá? E se houver tempo, a gente já vai falar dele hoje mesmo, tá?
Aqui no bate-papo já apareceu uma pergunta, aqui no meu bate-papo já apareceu uma pergunta que é uma dúvida, seria um bake diffuse em uma imagem PNG, por exemplo? Tô com dúvida sobre o bake alpha, seria um bake diffuse em uma imagem PNG? Quando você faz bake de diffuse, ele já vai com alpha. Ele já vai com alpha. O alpha é um canal da imagem, então você não precisa de um bake de alpha, né? Ele já vai dentro do espaço. O que você precisa é configurar que o alpha exista no modelo, tá? Então, na hora de fazer um material que tem transparência, é importante que você tenha as opções é, é, de superfície, né, do modelo com as transparências, né? Então, que tem o Transparent Shadows, tem essas coisas, geralmente é importante que você tenha essas configurações, seja que a imagem tenha alpha, a imagem de input tenha alpha, e né, que você tenha a configuração do material com transparência para poder garantir que esse alpha está sendo transferido para a superfície. Tá? É... Mas não seria o bake do diffuse, seria um dos canais do bake de diffuse. Tá? Então, e outra coisa importante, Gabriel, na hora que você der bake de uma imagem que tem alpha, você tem que, na hora de salvar ela, você tem que salvar ela é, na hora de salvar a imagem, você tem que pedir uma opção, você tem que pedir, obviamente, um formato que tenha alpha, você tem que pedir o RGB mais alpha, tá? Aí o alpha ele vai embutido na imagem, tá? Ou seja, a própria difusão consegue carregar o canal de alpha, tá? Então, se você não marcar isso aqui, não vai, na hora de salvar ele não vai, tá? Mas não é necessário fazer um bake de alpha específico, não, tá? Se você tiver um elemento ligado aqui, ó, uma outra coisa que dá pra fazer, sempre dá para enganar o software, né? O software ele é feito para ser enganado. Todo software é feito para você enganar ele, tá? Então, você não tem uma opção aqui de bake de alpha, tá vendo? Não existe um bake de alpha. Mas se você tiver alguma coisa ligada no alpha e você ligar ele no rogueness e der um bake de rogueness, ele vai dar o bake do alpha para você. Então, você vai dar um bake de rogueness, mas vai sair a informação que é de alpha, porque você está ligando a informação que você usa em outro canal. Então você pode enganar se você tiver algum problema. Você, meu alpha não está indo de jeito nenhum. Faço meu render, meu alpha não sai. É só plugar ele em outro canal e dar o bake do canal que você quer. Então você pode pegar. Ou emit, por exemplo, né? Você dá um bake no emit, aí você vai sair como fosse alpha. Então você despluga num lugar e liga no outro. E você consegue o bake do que você quiser, tá? Então isso aí é possível obter o canal, a imagem com canal de alpha isolado, né, na marra. Beleza? Espero que você tenha respondido a sua pergunta, viu, Gabriel? É, Então, massa. Eu tenho esses objetos aqui, gente. E esses objetos aqui, ó, são objetos que eles têm modificadores, tá? Alguns deles têm modificadores, tem alguns que não têm, né? A maioria tem um modificador bevel ou tem um modificador subsurface, né? E na verdade, se eu pegar aqui, sei lá, a contagem de polígono desses modelos aqui, eles não são exatamente leves, não, tá? Então, tá vendo? Tem 45 mil polígonos só nesse espaço. Eles não são exatamente leves. Alguns deles, assim, eu poderia muito bem, tipo, só tirar algumas coisas né, tirar alguns modificadores, né, igual por exemplo esse aqui é o Catmull Clark. Se eu tirar o Catmull Clark desses dois modelos aqui, ó, já cai para 30 mil. Ou seja, 15 mil polígonos estão só aqui, ó. 15 mil polígonos estão só aqui. Mas é, é, eu vou pedir um exercício de imaginação aqui, né? Porque
É, é, primeiro, que, dependendo da cena, é possível usar modelos mais pesados. Então, dependendo da cena que você tiver, se for uma cena fechada, interna, com super close, talvez esses modelos possam ter um tamanho. Se fosse um jogo, sei lá, tipo Micro Machines, né? Um jogo que você está correndo numa cidade que, né? Ou seja, eu vou chegar perto desses modelos desse tanto, né? Então eu vou pedir um pouquinho de exercício de imaginação, porque esses modelos eles parecem pequenos, mas eles podem ser grandes se eu considerar que eles são o cenário aqui, né? Opa, eu acho que meu Teams caiu por um instante. As pessoas ficaram falando, Dan, Dan, estou aqui. Espero que eu tenha voltado. Pessoas, quando vocês me ouvirem de volta, me avisem. Tá? Lembrando que eu estou gravando localmente, então para quem está vendo localmente, tem a coisa sem corte e sem esses problemas. Tá? Eu vou recompartilhar minha tela, gente, só por via das dúvidas, tá? Só porque, como vocês caíram, talvez tenha sumido o compartilhamento de tela para vocês. Tá? Isso acontece às vezes quando cai. Quem está assistindo no Teams perde o compartilhamento de tela. E aí, o que eu estava falando antes é que a gente vai pensar, a gente vai imaginar que esse jogo permite que esses assets tenham 45 mil, ou seja, que ele permite que esse asset seja um asset mais detalhado, ou seja, que eu vou chegar tão perto desses modelos que eu posso chegar aqui, né? O intuito é falar assim, vamos considerar que a contagem está correta, ou seja, que eu não tenho que fazer o low poly é, desses modelos. Ou seja, não, eu posso, mas vamos supor que não há necessidade de fazer o low poly desses modelos. Tá? Ou seja, eu configurei modelos que eu posso levar eles direto para a Unity, né? Ou seja, modelos que eu posso levar direto para a Unity, exceto que os materiais desses modelos, eles usam os recursos do Blender, né? Então eu estou calibrando as cores através do Blender, eu estou usando o Bump do Blender, né? Eu estou usando o Roughness do Blender. Então, assim, eu estou usando sistemas do Blender que não vão ser compatíveis com a Unity, ou seja, eles não vão ser lidos pela Unity. Tá? Isso volta lá no começo do curso, então quem estiver acompanhando o playlist vai lembrar que lá no começo do curso eu comentei sobre a possibilidade de finalizar um modelo apenas modelando e construindo um bom material para ele, né? Ou seja, que isso era válido, que nem todo modelo tinha que ter uma modelagem high poly e uma modelagem low poly. Então eu volto a relembrar isso. Nem todo modelo precisa ter uma versão high poly e uma versão low poly. Às vezes tudo que o modelo precisa ter é uma boa configuração de material, né? Isso aqui é uma consideração que talvez seja o caso de alguns modelos seus. Ou seja, talvez algum modelo seu só precisa que eu leve as configurações de material para a Unity. Tá? Ou seja, eu preciso levar esse resultado daqui, ó, rugosidade e relevo, para a Unity. Tá? Aí eu vou perguntar para meus alunos, primeiro se eles estão me escutando. Vocês estão me escutando? E depois se vocês entenderam o que eu falei e se tem alguma dúvida. Se não tiver nenhuma dúvida, pode falar que está ok. E se tiver alguma dúvida, por favor, mande a dúvida. Né? Mas o que eu estou falando aqui, a gente está considerando que esses modelos eles já são a versão da Unity, só precisando calibrar os materiais. É, então, se tiver ok para vocês, se vocês tiverem entendido, mandam informação, né? Que eu sei que vocês estão me ouvindo. De toda forma, se não estiver ouvindo, eu vou seguir um pouco com a aula, eu vou dar um período de tolerância. Tá? Na aula passada, eu comentei sobre o Bake, né, sobre as ferramentas de Bake, né, os processos de Bake.
O Bake ele está dentro do Cycles e o Bake ele é um menu aqui dentro, tá? E o Bake ele tem aqui, ó, cada um dos tipos de conteúdo que eu posso exportar do meu modelo, né? Então aqui eu tenho, nesse modelo, eu tenho o Base Color, que seria a difusão, né? Seria a difusão, sem essas opções ligadas. A rugosidade, que seria o que está ligado aqui, né? E nesse modelo eu tenho um mapa de normal. Então eu teria que fazer esses três bakes individualmente, né? E eu teria que fazer esses três bakes individualmente para cada modelo. Ou seja, para cada modelo eu tenho que vir aqui e falar, ah tá, dá bake do base color, dá bake da rugosidade, dá bake do mapa de normal. Aí vem nesse modelo, mesma coisa, dá bake do base color, dá bake da rugosidade, dá bake do mapa de normal. Aí vem nesse modelo, mesma coisa de novo. Por causa dessa repetição de tarefa, fazer bake no Blender vira uma tarefa maçante, né? Imagina que você tem que fazer um por um, né? Fica bem cansativo, né? É por isso que a gente instala um add-on de otimização para isso, né? O Blender tem vários add-ons de bake, né? Tem vários add-ons para facilitar o bake. Eu estou usando só um dos possíveis, talvez tenham até ferramentas melhores, tá? Mas eu estou usando um add-on que chama Bakelab, né? Então eu estou usando um add-on que chama Bakelab. Eu já instalei ele aqui. De novo a aula sobre como é que instala add-on, né? Tá no playlist, né? E a descrição de onde você consegue esse Bakelab vai estar na descrição do vídeo. Meus alunos, eu já disponibilizei esse add-on no começo do semestre na pasta de material didático. A versão que eu estou usando aqui é a 2.0.1 e eu recomendo que se você instalou numa versão antiga do Blender e você atualizou seu Blender e só pediu para ele trazer as configurações do Blender anterior, eu pedi que você reinstale esse script porque ele funciona melhor se você reinstalar, porque há mudanças de API, há mudanças de configuração que é interessante que você reinstale. Mas enfim, o que esse add-on faz para mim? Esse add-on cria para mim na barra lateral do Blender, né, o painel de propriedades, né, a gente encontra esse painel de propriedades é o sidebar, né, encontra ele no atalho N, tá? Esse painel ele é feito de várias abinhas, né? A primeira abinha que é o item, que fala qual que é o item selecionado. A segunda é qual ferramenta que está ativa, né? E as configurações dessa ferramenta. A terceira abinha é sobre a visualização, né, do meu espaço 3D, né? E aqui já são os meus add-ons, né? Os add-ons que eu tenho instalado. Ó. O Animate é um add-on que anima todas as coisas do Blender que eu uso para trabalhar. Então isso aqui está aqui porque eu uso para trabalho. Ele permite que eu faça animação de UV, animação de elementos adicionais que por padrão não são possíveis no Blender. De novo, esse add-on ele é interno do Blender, então não precisa baixar em nenhum site, é só procurar por ele e instalar. A gente não usa ele nesse curso. Eu só estou comentando porque ele está visível aqui, né? Então é bom comentar. O Batchfill FBX Export, ou BATEX, né? Ele pode exportar vários objetos ao mesmo tempo como FBX para Unity para mim. Então ele é bem útil para mim porque eu posso, na hora de mandar para Unity todos esses objetos aqui, em vez de eu exportar cada objeto como um FBX separado, ou um pacotão com FBX só, ele vai fazer com que cada um desses vire um FBX de uma vez só. Então eu consigo selecionar todos esses objetos e exportar cada objeto como um FBX separado. Isso é muito bom para quem faz jogo, ou seja, não é bom que eu leve todos eles num FBX só, né? O ideal é que eu faça um FBX de cada e fazer manualmente, né? Selecionar, exportar, é realmente muito maçante. Então é bom que eu possa ter né, um add-on para isso, né? E eu tenho o Bakelab, né? O Bakelab, ele é um add-on para Bake. Ele é um add-on para Bake. E ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o bake de múltiplos objetos ao mesmo tempo. Então, não vou selecionar todos os objetos por causa do tempo de aula, né? Então, eu quero selecionar um objeto de cada tipo aqui, ó. Vou pegar esse aqui também, né? Vamos pegar um objeto de cada tipo aqui, ó. Então, uma dessas casinhas, um saleiro desse,
uma tábua dessas, né? E eu quero fazer o bake desses selecionados. Então, o Bake Lab ele vai entender quais são os objetos selecionados, tá? Ele compreende por seleção, então ele não vai fazer o bake do que não está selecionado, só do que estiver selecionado. Então, esse é um bom jeito de começar, né? Eu saber, tipo, não, peraí, né? Vai fazer bake de quem, tá? Obviamente que ele começa com um comando de bake, né? O comando de dar bake, mas ele vem com 1 milhão de configurações, tá? A primeira configuração aqui, ó, é do unwrap. Nenhum desses objetos aqui tem UV. E não precisa ter, né? Afinal de contas, meus materiais são todos materiais que usam as coordenadas geradas, né? São, né, todos que usam coordenadas generate. Então eu não preciso realmente do V para nenhum deles, ou seja, todos eles são texturizados usando coordenadas do volume do objeto, da modelagem do objeto, né? Então eu não preciso deles do V para texturizar. Mas para dar bake e renderizar, como a gente viu na aula anterior, eu preciso do V. Ou seja, o bake não funciona sem o V. Porque o bake vai imprimir aquela textura que eu estou gerando no Blender numa imagem. Então eu preciso que ele tenha uma abertura de UV. Às vezes esse objeto vai ter um UV também, e você vai ter que abrir um UV separado para o bake. Então às vezes você vai precisar de mais de um UV no objeto. Um UV que você usou para texturizar e um UV que você está usando para dar o bake e exportar para Unity. Então, talvez você queira fazer um unwrap disso, né, para ter dois UVs. E aqui tem a ferramenta de limpar UVs. Ou seja, se você não quiser que os UVs existam lá, você pode vir aqui e pedir para ele limpar os UVs. Ele vai tirar os UVs dos objetos selecionados. Tá? Deu para entender isso aqui, pessoas? Vocês estão me ouvindo ainda? Como é que tá aí? Deu para entender esse primeiro bloco do addon? Massa. Tá. E aqui, ó, a gente vai começar com as opções de configuração. Tá? Aqui, ó, qual que é o modo de bake? Eu tenho 3 modos. Cada objeto individual vai ter o UV dele e a imagem dele, né? Então, isso aqui seria eu pegar cada um desses objetos aqui, ó, e esse objeto ele vai ter a imagem dele de normal, a imagem dele de fios e a imagem dele de rugosidade. Como esses modelos são bem detalhados, né, eles têm muitos polígonos, eu imagino que seria o caso ideal, né? Afinal de contas, cada objeto desses ele tem muito corte, muito detalhe, então eu posso chegar muito perto deles. Então seria o caso ideal. Eu tenho também a opção de todos os objetos numa imagem só. Isso é legal quando você tem vários objetos pequenos, ou que vão ser vistos à distância, e você não quer fazer múltiplas imagens. Então você tem, sei lá, todas as placas de trânsito de um jogo, né? Ou, sei lá, de uma cidadezinha, né? Vocês estão fazendo jogos de terceiro período, são jogos de simulação, muito jogo é top-down, né? Muito jogo é visto de cima. E aí, sei lá, tem todos os rótulos, tem todas as garrafas e copos e embalagens de um mercado. Não tem por que você fazer uma imagem para cada, porque eles vão ser vistos à distância, preenchendo uma prateleira, então talvez você possa fazer o quê? Todos esses objetos na mesma imagem. A outra opção é selecionado para ativo. Significa que ele vai pegar toda a informação desses objetos que estão aqui com esse laranja mais escuro, que são os objetos selecionados, e ele vai despejar essa informação nesse objeto que está com a seleção mais clara e que é o objeto ativo. Isso é legal quando você tem uma versão high poly e uma versão low poly do modelo, ou quando você tem múltiplos objetos, né? A gente viu na minha aula passada eu fazendo o bake de uma gradezinha, né, fazendo exatamente isso, selecionado para ativo. O objeto selecionado era uma grade e o ativo era um plano. Eu poderia ter o quê? Vários objetos compondo a grade e jogar todos eles no mesmo plano. Então, eu posso ter vários objetos selecionados, despejar aqui do mesmo jeito. É a mesma opção que a gente viu na aula anterior. Tá? É... Quem está acompanhando a aula toda, né, já deve ter visto, por exemplo, o Jackbox que o João Vitor modelou para essa turma, né, que a gente estava dando feedback nas aulas de feedback. Né, ou você viu uns thumbnails da playlist, sei lá.
esse Jackbox ele é feito de muitas peças, mas para jogo é ideal que seja uma peça só. Então ele pode fazer um modelo low poly daquele Jackbox e despejar todos aqueles pedaços em um só. É o selecionado para ativo, é isso que ele faz, tá? Em todos esses três casos aqui, ó, eu tenho uma opção adicional aqui que é a margem do bake, ó. Aqui, ó, no modo menos do que você imagina, João, vai dar menos trabalho do que você imagina. Mas vai dar trabalho sim, vai dar trabalho sim. Só é um pouco menor do que você está imaginando. Porque você pode fazer um modelo realmente mais simples para isso. Aqui, ó, a minha configuração é a margem do bake, né? Ou seja, qual que é o número de pixels ao redor é, é, da minha área de UV, para onde que ele estoura os pixels para não ter aqueles problemas de zoom out e começar a craquelar o meu bake, né? Se eu pegar todo mundo em uma imagem só, eu posso falar qual que é o nome da imagem que vai receber todo mundo, né? Ou seja, qual que é a imagem que vai ter todos os mapas. E aqui, ó, eu tenho um pré-join meshes que pode fazer o quê? Pode fazer todo mundo virar um objeto só antes de dar bake, né? Eu posso ter essa opção no processo, ou seja, ele dá um join em todo mundo, faz o bake como se fosse um objeto gigante e depois ele separaria de novo, né? Então, e aqui ele libera umas opções de ray tracing para bake, né? É, e eu tenho selecionado para ativo, que vai me dar o quê? Qual que é a extrusão, né? Qual que é o valor de cage de extrusão que eu vou ter, ou seja, quanto que para fora do espaço do modelo que eu estou capturando, né? De novo, são as configurações que a gente tem dentro do menu de Bake, tá? Então essas configurações elas existem aqui dentro, né? E eu estou acionando elas por aqui, tá? Então, apesar de estar aqui, elas são essas configurações aqui. No nosso caso aqui, eu vou usar cada objeto individual para a gente começar, né? Eu acho que é um bom teste eu fazer os objetos individuais, né? E depois a gente pode testar todos em um. Aqui o selecionado para ativo não faz muito sentido. Eu não tenho um high poly e um low poly para poder fazer nesse arquivo, então nesse arquivo não faz sentido eu fazer isso. É, todos na mesma imagem é um atlas. Seria o equivalente a. Deixa eu vir aqui, documentos. Eu falei disso um pouco mais cedo no curso. É, deixa eu abrir aqui. A gente fez um modelo assim no começo do curso, onde todos os objetos usam a mesma imagem. Então aqui ó, eu tenho vários objetos, não é isso? E todos os objetos na mesma imagem, não é isso, Gabriel? Aqui ó, nesse exemplo, você consegue ver aqui a referência? Vários objetos e uma imagem só. Só que nesse caso, no começo do curso, a gente fez a imagem primeiro e a modelagem depois. Agora a gente pode fazer o caminho inverso, que é ter todos os modelos e jogar numa imagem só. Então, é o mesmo raciocínio, mas partindo de outro ponto de início. Então, é isso aqui, tá? Uma boa pergunta essa, uma boa pergunta. É, então, aqui, ó, dando sequência aqui, ó, meu device não tem GPU Compute. Oh, gente, eu não tenho essa opção. Meu PC vai ter que ir pelo CPU. Eu não tenho uma placa de vídeo nesse PC, né? Então, eu vou até salvar aqui, porque como não tem, quem está assistindo minhas aulas todas, né, de todos os canais, às vezes vê meu Blender dando uns crash muito louco, assim, é porque eu não tenho uma placa de vídeo. E eu não tô nem aí, eu desço o cacete no Blender aqui, né? Então, é, é, é é triste, assim, né? Tipo, né, se eu tivesse uma GPU, ele aguentaria mais processos, né? Então, meu computador desiste muito fácil, assim, quando eu piso no acelerador dele. Aqui,
o tamanho da imagem, se ele vai adaptar de acordo com o conteúdo, tá? Então você pode ter uma imagem que adapta de acordo com o conteúdo, ou você pode ter um tamanho fixo, tá? No nosso caso aqui, eu posso fazer tamanho fixo, não tem por que fazer um tamanho adaptativo, né? Os objetos eles são todos mais ou menos da mesma natureza, né? E a distância de tamanho entre eles não é tão grande assim, mas se você tiver um objeto muito grande, um objeto muito pequeno, né? Por exemplo, se eu pensar nesse objeto aqui, nessa tábua, eles têm muita distância, né? Então a textura que eu preciso para esse objeto é maior do que para esse. Então nesse caso, ter um tamanho adaptativo é interessante, tá? E aqui, ó, o Texels per unit seria o equivalente ao pixels por unidade, né? Ou seja, é o que vai me ajudar a calcular quantas unidades de medida ele está colocando em uma unidade de render, né? Então seria uma espécie de escala, né? Então se meu objeto ele tem 1 metro, quantas unidades de Blender eu vou usar para fazer tipo cada pixel da minha imagem, né? Ou, no caso cada pixel, né? É, então aqui aqui ele está fazendo 100 por unidade, eu não tenho por que mexer nisso, né? E aqui ele tem um tamanho mínimo, ou seja, qual que é a menor imagem que ele vai produzir para mim, qual que é a maior imagem. Então ele vai calcular o tamanho do objeto. E falou, se esse objeto, né, tipo assim, ele já ocupou o máximo de tamanho que eu posso, eu vou fazer mais de 2048. Um objeto de tamanho médio, ele vai calcular, fala, não, esse objeto tem metade do tamanho, então ele vai fazer uma variação diferente. E para isso, gente, é muito importante que todos os objetos estejam em escala 1, tá? Porque senão você muda a referência de cálculo dele. Então todos os objetos têm que estar com escala de 1 para que isso dê certo, tá? Mas você consegue fazer múltiplos tamanhos, né? É, você consegue fazer múltiplos tamanhos de imagem para ter tipo economia de dados assim no processo, tá? Agora eu posso usar o fixed, né? É, não tem problema eu usar um tamanho pré-definido, né? E eu vou, na verdade, aqui tem um nível de anti-alias, né? Então isso aqui é interessante se você precisar fazer um render às vezes mais suave, né? Ou com menos serrilhado, você pode ter um nível de anti-alias. Né? Isso vai deixar a imagem menos pixelada. Isso, de novo, pode ser interessante quando você está lidando com imagens muito pequenas, por exemplo, de pixel art. Talvez você queira exatamente que não tenha nenhum anti-alias. E quando você estiver fazendo imagens maiores, imagens que você quer muita suavidade, talvez seja interessante colocar um nível de anti-alias para suavizar o serrilhado. Né? Então, é, é, eu vou fazer um exemplo no GIMP aqui do que é o anti-alias, porque eu acho mais fácil para desenhar aqui, ó, a comparação de um outro, do que eu configurar o Blender para fazer um render disso. Porque eu vou acabar querendo explicar o conceito do que é o Blender, como que ele trabalha com serrilhado, como que ele trabalha com interpolação de imagem, mas aqui, ó, se eu vier com um pincel é, de, de cada um desses tipos aqui, ó, deixa eu aumentar isso aqui só para fazer uma bolinha do mesmo tamanho aqui. Então, a princípio, essas duas bolinhas aqui, ó, elas parecem idênticas, né? Mas se eu aproximar aqui, ó, essa bolinha aqui, ela não tem o anti-alias. Ou seja, quando acaba uma cor, já vai direto para outra. Não existe uma suavização de tons. Então, ou é uma cor ou é outra. Então, isso que é o alias que a gente tem. O anti-alias seria essa suavização aqui, ó. Então, quantos pixels eu vou calcular para fazer essa suavização ou qual que é o nível de cálculo de suavização, né? Então, quando você pede para colocar um nível de anti-alias, você está falando que a imagem vai fazer esse pequeno borrão.
Às vezes pra gente não faz diferença, porque às vezes nossa textura vai ser vista à distância, então às vezes realmente não faz diferença. Mas quando você vai aproximar demais de um objeto, começa a fazer diferença. Ou seja, quando você começa a dar zoom, você começa a ter essa variação. Tá? Então, anti-alias é isso, né? E você tem um controle se isso está ligado ou não. Deu para entender essa parte aqui, gente? Que eu falei do image size, do anti-alias. Tem alguma dúvida desse pedaço? Pesa para calcular o render, mas não pesa no resultado final, né? O resultado final ele não fica necessariamente mais pesado por causa do anti-alias. Se a sua imagem ela tem um monte de cor, ela tem um monte de cor, né? Então você tem, né? Mas para calcular sim, porque ele tem que processar aquele seriado. Então, a grosso modo você pode falar que a imagem pixelada ela é sempre mais leve, mas isso é relativo. Uma imagem toda pixelada com 1 milhão de cores vai ser mais leve que uma imagem com anti-alias de 256 cores. Então, isso é relativo. Se o formato não tá comprimindo esse dado, né, por exemplo, ou se não está comprimindo, então tem outros cálculos que podem fazer uma imagem, é, mesmo uma imagem com poucas cores pesar, por exemplo, se uma compressão é muito grande. Enfim. Aqui como eu quero dar uns bake de teste, é lógico que eu vou deixar aqui para ele calcular um pouco mais rápido. Né? É, Aqui ó, eu tenho as minhas opções de saída. Tá? A minha saída aqui atual é pack, quer dizer que ele vai deixar os arquivos dentro do Blender. Ou seja, ele vai criar os arquivos aqui dentro. Pra gente que faz jogos, isso não é nem um pouco interessante. Isso não faz o menor sentido. Porque o motivo todo de eu dar bake é eu levar isso para Unity. Então, se eu der pack, eu vou estar perdendo tempo e não ganhando tempo. Então, o ideal é que eu possa dar um save. Né? E no save, eu posso escolher aonde que eu quero estar aqui em downloads. Né? Eu vou colocar aqui. Ó. Eu posso escolher qual que é a pasta aonde eu vou colocar, né? Lembrando, o pack ele não me dá a opção de pasta porque vai estar tudo dentro do arquivo de Blender. Na hora que eu clicar em Save, eu posso escolher a pasta e eu ainda posso escolher uma opção de criar uma pasta para cada objeto. Ou seja, cada objeto desse aqui pode gerar uma pasta. Eu vou deixar assim exatamente para a gente poder ver que ele vai criar uma pasta com o nome do objeto. Então aqui, ó, o nome do objeto é fundamental para que eu gere o conteúdo de imagem. Tá? Vocês sabem que na minha avaliação eu arranco os pontos, né? Quando não está nomeado, ou quando não tem um padrão de nome, né? Ou quando não segue um padrão recomendado. A gente arranca uns pontos lá, mas é por causa dessas coisas. Chega aqui, ó. Eu preciso que os nomes estejam corretos para eu saber que não vai ter, tipo, dois mapas de textura chamado cubo, né? Então é meio importante para mim que isso seja assim, tá? É, Então eu vou deixar ele criando uma pasta para cada um, né? E eu quero lembrar que, de novo, não tem problema em usar o pack na vida. Tem problema quando você quer fazer a comunicação entre os softwares, ou seja, você ganha muito mais tempo se a gente usar assim. Tá? Deu para entender essa parte do pack do save, pessoas? Massa. Porque agora é que o bicho pega. O pack ele joga os arquivos para dentro do Blender. Então, deixa eu colocar aqui um UV Editing, né? Vai jogar aqui para dentro, para a lista de imagens internas do Blender. Tá? E todas essas imagens elas vão estar com a opção pack ligada. Então, quando você vê uma imagem, quando a imagem ela faz parte do Blender, né? Quando ela está empacotada no Blender, né? Você consegue identificar isso, né? Mesmo que você
tipo, salve o arquivo.blend, leve para outro computador, a imagem está lá dentro, ela está embutida, né? Ela está embutida dentro do Blender, né? Então, é esse tipo de imagem que ele vai fazer, né? É esse tipo de imagem que ele vai fazer. É... Massa. É... Aqui, ó, esse último bloco aqui, ó, são os mapas que eu quero fazer. Aqui são os bakes que eu quero fazer, ó. Se eu clicar nesse mais aqui, ó, ele vai perguntar assim, beleza, qual que é o bake que você quer fazer? Você quer fazer bake do quê, né? Você quer fazer bake do albedo, do normal, do glossy, do roughness, da emission, da difusão, do subsurface, ó. É, é, esse bake aqui, ó, ele me dá opções que parecem mais do que as opções do Blender por padrão, né? Na verdade, ele faz uma compensação de contas, onde ele consegue pegar alguns valores e fazer aquela transferência, né? Aquela transferência que eu comentei mais cedo com o Gabriel, que você pode ligar um mapa de alpha no Roughness e dar Baked Roughness e salvar como alpha. Esse addon faz isso. Então, ele está chamando de albedo o baked core dele, né? Ele tem o baked de difusão, que seria o nosso baked core, mas ele tem um baked de albedo, né? E aqui ele vai me falar qual que é o tamanho da imagem. Aqui, ó, qualquer um desses que eu escolher, ó, glossy seria o metalness, né? Rugosidade, emission, difusão, todos eles aqui, ó, eu estou escolhendo o tipo e o tamanho da imagem. É isso que eu estou fazendo aqui, ó. Qual que é o tamanho da imagem que eu quero aqui? Não, esse bake eu estou usando tamanho de imagem fixo. Vou fazer todos a 1024 por 1024, né? E eu vou criar aqui, ó, um mapa de albedo só para a gente ver como é que ele é, né? Vamos criar aqui Bake Map, albedo. E aqui, ó, ele vai me dar o quê? Ele vai me dar a lista dos meus mapas que eu estou criando, né? Então, a lista dos mapas que eu estou criando e as configurações, tipo Color Space, o Anti-Alias e as configurações de amostras de render, tá? Quanto mais amostras, mais pesado, né? Porque a gente está usando o Cycles. O Cycles ele trabalha com amostras, né? Com processos de sample, tá? Então, eu não vou mexer nesses valores, para falar a verdade, porque se ficar bom, ficou bom, então não tem por que eu sair mexendo só antes de testar, né? É, E ele me dá a opção de falar como que vai ser o rótulo desse mapa, né? Então eu posso vir aqui e falar que é albedo. Ó. Então ele vai falar que esse objeto aqui, ó, ele é o objeto playgame albedo. E ele vai criar uma imagem com essa sufixo, né? Então isso é bem interessante, né? É bem interessante ele me dar esse tipo de controle aqui, ó. E ele vai me dar configurações possíveis aqui, ó. Eu vou criar um novo mapa aqui, ó. Vou criar um novo mapa porque eu quero o albedo. O que mais que eu quero? Eu quero o mapa de rugosidade. E aqui, ó, eu estou num outro mapa, ó, albedo e rugosidade. O meu mapa de rugosidade, mesma coisa. Quais seriam as camadas de anti-alias que eu quero, né? No overlay de anti-alias, né? E aqui o zero não é que ele não está usando, quer dizer que ele está usando o valor global. O valor global eu estou definindo pelo anti-alias daqui, tá? Então, é ali que eu estou definindo. Então, eu tenho um mapa de rugosidade. Isso quer dizer que ele vai vir aqui, ele vai pegar a cor e ele vai pegar a rugosidade dos modelos, de todos selecionados, tá? De todos selecionados. E eu quero o mapa de normal, não é isso? Eu quero o mapa de normal. Normal, ok. Né? E aí, mesma coisa, ele vai perguntar qual que é o meu espaço de cor, né? Qual que é o espaço da normal. Geralmente a gente usa tangente mesmo, não precisa mexer nisso. E quantas amostras ele está fazendo, né? Ou seja, quantas amostras ele está criando para gerar esse mapa de normal. Esse cálculo é ligeiramente diferente ele é ligeiramente diferente do que eu tenho no Cycles ali,
Mas é o mesmo cálculo, na verdade, é o mesmo motor, né? Eu não preciso me preocupar demais com isso, não. O que eu quero fazer, na verdade, é chamar isso aqui de normal e chamar isso aqui de rogueness. Eu sou rogue, tá? E aí, o que acontece? De todos esses objetos aqui, ó, vai sair esses três mapas. De todos esses objetos vai sair esses três mapas. De uma vez só, ou seja, de todo objeto selecionado, ele vai fazer bake disso aqui automático para mim. E isso vai ser um ganho de tempo muito valioso para mim, né? Ou seja, eu não tenho que voltar nesses modelos, porque eu já fiz o bake deles. O que eu quero observar aqui é que eu não conferi se esses modelos têm realmente a mesma necessidade de bake, porque tem modelo que você vai precisar de bake só de albedo, tem modelo que você vai precisar de bake só de roughness, tem modelo que você vai precisar albedo e roughness, tem modelo que você vai precisar albedo e normal, tem modelo que você vai precisar de roughness e normal. Então, o interessante é você fazer seleção de blocos de modelos que tenham as mesmas necessidades de bake, né? E não fazer tipo assim, só fazer um geralzão, né? Para economizar espaço e vida, né? Também não tem que ficar depois limpando. Esse bake que eu fiz, mas não precisa. Esse bake que eu fiz, mas não precisa. Então, para você não ter que ficar limpando, é interessante que você faça uma seleção um pouco mais inteligente do que a minha, tá? Mas aqui, ó, eu configurei todo mundo. Tá todo mundo configuradinho aqui, ó. Eu vou fazer o quê? Eu vou dar um bake e vou rezar para Nossa Senhora do Bake, porque, né, eu quero que dê certo. Então, vamos torcer para dar certo. Ó, nem todos os objetos têm um mapa de UV. Como eu falei, esses objetos aqui, ó, eu não abri o UV deles. Então, obviamente que não vai dar certo. Então, vamos lá. Para acontecer o bake, eu tenho que abrir o UV. Então, não basta a seleção e não basta a configuração. Eu preciso dar um wrap neles. Lembra, os meus modelos, eles precisam de UV, tá? E o ideal é que eu faça um UV próprio para isso, né? Ou seja, que eu saiba que eu posso escrever nele. Então eu vou vir aqui, ó, unwrap. Ele vai perguntar assim, se eu quero fazer todo mundo numa imagem só, se eu quero só usar só o objeto ativo ou se eu quero todos os objetos individualmente. Como eu estou fazendo um bake de todo mundo individual, eu vou deixar all individual, ou seja, eu estou fazendo com que o meu unwrap siga a minha opção de bake aqui, ó. Então, eu estou seguindo a coerência, tá? Outra coisa, eu não quero, não tem nenhum UV no meu modelo, mas eu não quero sobrescrever os UVs que eu estiver usando. Eu posso pedir para ele só fazer se estiver perdido, né? Ou seja, só faça se estiver faltando. Ou eu posso pedir para ele pegar o UV ativo. Só que eu não quero correr o risco de perder a referência do que eu estou usando. Então eu vou pedir um create new. Esse aqui é o nome. É bom deixar isso por padrão, né? Para você não ter uma pilha gigante de bakes, né? E você sabe se está sobrescrevendo, se você está criando um novo, né? Aqui, ó, tem um check que vai falar assim, se tiver o mesmo nome, não cria de novo. Então, por isso que é bom manter o nome do bake. Ou seja, você tem um UV que é para bake e que você não está você não está repetindo ele, você está sempre sobrescrevendo ele, né? Então ele fala aqui, ó, não cria um novo se já tiver um bake com o mesmo nome, tá? Se tem modificadores, ele pode aplicar os modificadores para mim. Então, eu não preciso aplicar os modificadores para dar bake. Ele vai vir em cima dos meus modificadores, ele vai dar apply para dar bake, depois ele vai fazer esse processo. Essa opção de fazer os dados um usuário único só é possível se eu estiver usando coisas linkadas, né? Tipo, dois modelos com a mesma malha, né? E aqui qual que é o jeito de fazer um wrap, que é o Lightmap e o Smart Project. O Smart Project, ele tende a manter a forma da face mais próxima da do modelo.
E o Lightmap transforma tudo em retângulo. O Lightmap só é interessante se você estiver fazendo não um bake de um modelo assim, mas um bake de Lightmap mesmo, né? E a gente geralmente faz bake de Lightmap no curso de jogos diretamente na Unity. Então, eu vou manter o Smart Project aqui. Aqui qual que é o ângulo do Smart Project e qual que é a margem entre uma ilha e outra do meu bake, tá? Do meu V, tá? Então, vou dar um OK aqui, ó. Todos os meus objetos receberam aqui, ó, um bake de UVMap. Todos os meus objetos selecionados, tá? Lembra disso. Todos eles receberam um bake de UV. Aqui são todos eles ao mesmo tempo, né? Aqui são todos eles ao mesmo tempo. Obviamente que cada objeto, né, tipo, tá com um UV dele aqui, né? Então, se eu não quisesse o V, tem a opção de limpar o V, né? É, eu posso pedir para ele salvar o ativo ou salvar o render ativo, né? Mas eu tenho a opção de limpar se eu falar, nossa, fiz errado, não gostei, então tem a opção de limpar e fazer de novo, né? Aqui se eu der um unwrap de novo e pedir para ele fazer de novo, ele não vai criar porque eu pedi para ele checar se está sobrescrevendo ou não, tá? Então agora, em teoria, é possível fazer o bake, porque agora eu tenho os modelos selecionados, está configurado como que eu quero o meu, o meu, o meu tipo de bake, né, o meu modo de bake, o meu hardware de bake, aonde que esse bake vai cair e quais tipos de bake que eu estou fazendo. E a minha seleção define quais objetos serão passados por esse processo. Então eu devo ter, na verdade, um processo que vai falar bake 1 de 2, bake 2 de 2, então bake 1 de 3, bake 1 de 4. Então nesse caso aqui eu vou ter 4 objetos, então vou ter o bake 1 de 4, depois o bake 2 de 4. Ele vai processar esse bake. De novo, vamos rezar para Nossa Senhora do Bake e vamos clicar aqui no botão. Ele vai começar aqui, ó, objeto 1 de 4, mapa 1 de 3. Ou seja, esse objeto 1 tem 3 mapas. O objeto atual é o cutboard, que é esse aqui, ó. E o mapa atual que eu estou fazendo é o albedo. E esse aqui é o meu bake, né? Ou seja, como que está o processo de bake dele. Tá? Quando ele terminar, ele vai passar para o próximo. E o que ele vai estar fazendo? Ele vai estar lá na minha pasta de downloads, né, que foi onde eu coloquei. Ele vai estar criando uma pasta e criando as imagens aqui para mim de cada um desses bakes, né? Ou seja, esse modelo agora, né, ele vai ter essas configurações aqui, né, tipo salvas, né, rugosidade normal, é, meu normal ficou preto porque esse objeto não deve ter um normal ligado nele, né? Então, se ele não tem uma normal, ele deve, ou então ele ainda está escrevendo, acho que ele ainda está escrevendo. Esperar aqui, eu tenho que esperar, né? A vida é assim, a vida é feita E eu ainda peguei 4 objetos só, né? Ainda peguei 4 objetos só. Aqui, ó. Agora sim, ó. Ele tava salvando ainda. É muito sutil, tá? Mas ele tá fazendo, ó. É muito sutil, mas ele tá fazendo. Esse aqui, ó, pode parecer que tá preto, mas ele tem aqui, ó, um mapa de rugosidade dele. Ele só é muito suave, né? Porque a rugosidade desse aqui é uma rugosidade baixa. Então ele tá fazendo. Aqui, ó, craftear. Então ele tá fazendo esse objeto aqui, ó, né? Objeto 2 de 4. E, e agora esse modelo, se eu quiser mandar ele para Unity, eu posso mandar ele para Unity. Ele precisa desse mapa de UV, tá? Então na hora que eu quiser mandar ele para Unity, eu preciso que esse UV exista, senão eu não consigo encaixar o material de volta nele, né? Aliás, deixa eu ir abrir na Unity, né? Deixa eu fazer isso, senão você, não tem como eu testar, né? Eu ainda vou ter que fazer o processo de exportar os FBX.
fica abrindo aí o espaço. Não é de, se vocês juntarem a ideia de que você não precisa abrir o V para texturizar o objeto, sabe? Você pode fazer um material com nodes. É, juntar o que a gente está falando nesse semestre, né? Ou seja, juntar o que a gente está falando nesse semestre. Você pode usar modificadores para fazer uma modelagem mais rápida, mais fácil. E perceber que, tipo, esse processo de imprimir a textura, ele é um processo automatizado, né? Um processo que você não tem que fazer. Uma vez que você criou um material, por exemplo, de madeira, todos os meus objetos de madeira de tábua usam o mesmo material. Todas essas duas bases aqui usam o mesmo material. Essas casinhas usam o mesmo material. Então, assim, eu tenho um número restrito de material para cada superfície, né? A gente começa a perceber, ah, não, peraí. Eu vou ter um número baixo de materiais, mas eu vou ter tipo, bastante modelo feito com eles. Eu vou ter uma modelagem que foi otimizada, né? Eu vou ter ações automatizadas. A vida de trabalho de criar asset do Blender para Unity vai ficando um pouco mais compreensível. Você fala assim, ah, tá, faz sentido eu trabalhar com esse software e a Unity, porque existem processos que são automáticos, ou seja, são processos que não vão desgastar demais de mim na criação do conteúdo, né? Eu estou fazendo só desses objetos, mas é bom pensar que você pode fazer, por exemplo, a cena inteira, né? Você pode fazer a cena toda, né? Você não precisa fazer, tipo, né? Se os seus objetos todos têm os mesmos materiais, né? Ou todos os mesmos configurações de material, você pode fazer tudo de uma vez só, né? É, e isso é bem prático. Você deixa até processando à noite enquanto dorme, assim. Você deixa a máquina trabalhando, né? Porque vai ficar, obviamente, quanto mais objeto, mais pesado fica. E tem essa coisa também, é interessante separar os bakes de processo pelo conteúdo que está no bake. Então, se você está dando bake de albedo e normal, pega todos os objetos que são só albedo normal, dá bake deles todos de uma vez só. São só 2 mapas, vai ser bem mais rápido do que eu processar 4 mapas, sendo que 2 deles são inúteis. Então, mesmo que eu tenha que fazer vários disparos de bake, você ainda recupera tempo aí, porque cada minutinho de máquina ali que a gente ganha é muito massa. Assim. Depois que terminar esse bake, eu vou exportar os modelos para Unity, tá? Eu vou exportar os mesmos modelos para Unity. Eu estou só esperando eu terminar de dar o bake para a gente ver a tela final, né? E aí a gente vê como que a gente pode levar esses mapas para Unity, como que fica a reconstrução desse modelo lá na Unity, né? É, aqui eu estou já na última imagem, tá? Já é a última da lista. E para quem está vendo isso, por acaso, sei lá, usando de ASMR para dormir, né? Minhas aulas elas realmente são longas e eu não fico acelerando, nem editando, tipo, cortando, tipo, ah, agora ficou pronto, mágica. Eu deixo realmente rodando e se acontecer um erro, eu quero ver o erro, eu quero que as pessoas vejam que né, nem sempre é um mar de rosas, às vezes só dá erro, né, nas coisas. Né? Às vezes as coisas só não funcionam como você planejou. Quase lá, quase lá, quase lá. Aí, ó. Aqui, ó, você pode pedir para ele dar um apply nas coisas, né? Tipo assim, ou seja, você pode pedir ele gerar os materiais. Se você está usando alguma coisa de mente oculta, você pode dar um apply. Se você estiver usando displacement, você pode dar apply. Você pode pedir apply nas coisas, ou seja, que é o que? Ele vai pegar o bake e ele vai jogar de volta para o Blender, configurando os objetos dentro do Blender. Mas eu não preciso disso. Eu não preciso gerar material. Eu não quero, na verdade, aqui o ponto é, eu já criei o material. Eu já estou usando o material para criar a textura. Eu não quero perder isso. Eu não quero perder isso. Então eu quero só finalizar sem aplicar nada disso aqui. Ó. Eu quero voltar para o meu estado anterior. Aonde? O meu shading é essa bagunça que eu fiz aqui. Né? E eu não quero aplicar isso. Tá? O que eu quero fazer, na verdade, é levar os materiais que eu criei, né? Tipo, cada um desses materiais aqui
para Unity, né? Cada um desses materiais para Unity. Aliás, tem um objeto aqui que eu acho que a escala dele não está uniforme não, peraí. Ah, tá. Vão ter fé, vão ter fé. Tem uma imagem não quadrada no Blender. Tem imagem não quadrada no Blender. Não gosto de imagem não quadrada porque isso gera uma distorção esquisita quando você tem múltiplas ações. Mas não deve dar nada de errado, não. Eu tenho uma aula que chama aula Bake. Eu acho que é essa aula que a gente tem que abrir. Eu acho que essa é a aula que a gente tem que abrir. Se não for, eu abro de novo. Tá? Aí é a própria, ó. Aí a nossa aula passada, ó. Onde tem a grade com as coisas, né? Então foi isso que a gente fez na aula passada. Foi essa fence aqui, ó. Vou criar uma pasta aqui, ó. Vai ser essa fence. Vamos colocar todo mundo aqui que é fence. Dentro da pastinha fence. E eu quero pegar essas pastas aqui, ó. E eu quero jogá-las para cá, ó. Vamos deixar isso aqui. Eu não estou organizando isso ainda não, tá? A gente ainda fala sobre a organização disso no futuro. É só pra gente saber, assim, que... Né? É, que eu tenho esse espaço aqui. Eu tenho esse material de aula aqui também que eu uso ele para tudo. Mas eu estou usando ele para o Fence. Vamos colocar ele aqui no Fence. Deixa eu criar um material novo aqui, ó. Eu quero Play Game. Play Game. Eu quero Create Material. Então, Play Game. E esse Play Game eu vou ter um material que usa o albedo. Ah, eu quero também usar aquele. Eu não quero usar Smoothness, né? Eu quero usar Autodesk. Porque eu estou usando rugosidade. Meu mapa é de Roughness. E eu tenho um mapa de normal que ele provavelmente na hora que eu colocar aqui, ó, ele vai falar que não é um mapa de normal, não está marcado. Eu posso pedir para ele arrumar agora, para ele ficar tagueado como isso. E agora o FBX, eu quero levar o FBX dos objetos que eu levei. Foi esse objeto, esse aqui, foi uma dessas casinhas e esse tabuleiro aqui, não foi isso? Deixa eu salvar isso aqui só para a gente não se perder no processo. Eu posso tirar os materiais se eu quiser, tá? Eu posso tirar os materiais. Eu não gosto de usar os materiais do Blender pra gente, não, mas eu vou deixar só pra gente, só pra constar, eu vou deixar esses materiais aqui, ó. E aí, o que acontece? O outro addon que a gente vai ter para usar é o Batch FBX Export, que eu vou escolher aqui de novo minha pasta de download. Vamos criar aqui FBX, né? E aqui, ó, ele está me dando a opção de exportar os materiais todos ou só um material, mas vamos ler um por um. Então eu tenho a pasta, né? Aqui eu tenho a opção de abrir a pasta que eu vou exportar, né? E aqui eu tenho a opção de escolher a pasta. Eu tenho como centralizar a transformação do objeto, né? Então ajustar o pivô do objeto para o centro. Se você já tiver definido o seu pivô, não é interessante desligar isso, tá? O Apply Transform, caso você tenha feito alterações aqui que tem que ser levadas nesse formato, ele tem uma opção de Apply Transform. Em teoria não é bom usar isso porque ele está como experimental. Então não deveria ser necessário, tá? Um material por objeto.
Eu vou deixar assim porque eu tenho, na verdade, objeto com mais de um material e não faz sentido, eu não vou usar eles, né? Aqui, o que eu vou ter de smoothing, né? Ou seja, o smooth seria esse, né, o shade smooth, né? Então, se eu quero smooth do edge, da face ou só das normais, a gente também não precisa mexer com isso agora. Né? De novo, é experimental isso no sentido que você pode precisar de uma situação diferente, você precisar de um refilamento diferente. Né? E se eu tiver rig e animação, eu posso pedir para ele exportar o rig e as animações também. Tá? Mas não é o meu caso aqui. Ó. Meu caso é, eu tenho esses objetos e eu quero exportar o FBX aqui deles. Tá? Eu vou clicar em Export e deixa eu ir lá na pastinha. E cada objeto aqui ó, virou um FBX à parte. Então, se eu for lá na Unity, eu posso pegar esses objetos aqui, despejar eles aqui na minha cena. Né? E eu tenho agora, por exemplo, o meu objeto PlayGame, né? Que eu vou colocar aqui. E ele é minúsculo, né, pelo visto. Deixa eu colocar ele no centro. E vamos centralizar nele. Então, meu objeto está aqui, né? Ele foi importado. Opa, deu um scroll aqui na tela. Mudei, sair do software. Eu não quero usar esse material aqui. Lembrando que, né, você pode, mas eu não acho útil esse material. Eu prefiro até tirar eles, né? Eu quero usar o material que eu criei, que já tem as configurações para mim de shader, né? É, lá do meu, né, que eu fiz lá no Blender, né? Aqui, ó, talvez a única coisa que está me incomodando assim é o refilamento talvez a margem de textura, eu quero ela maior. Ó. Aquela margem que estava de 4 pixels, talvez eu precise dela um pouquinho maior, né? Mas ou talvez a imagem um pouquinho maior, né? Mas a grosso modo aqui o trem já funcionou, né? Ou seja, eu já tenho o meu objeto comportando, né, com os brilhos corretos. Então, se a gente olhar como que o brilho corre na superfície aqui, ele está bem interessante, né? Ou seja, e a única coisa que está pegando aqui é um detalhe que, se for um objeto menor, nem vai incomodar, né? Tipo, é só considerando, talvez um objeto maior, você precisa de mais pixels de margem, ou talvez você precise realmente de uma imagem maior para poder fazer isso, né? Se eu tenho imagem de 1024, né? E eu estou querendo fazer mais do que 1024 de zoom nela, então isso talvez seja um problema na hora né? Se você não pensar qual que é o tamanho do zoom e o tamanho da imagem, isso pode realmente ser um problema. Tá? Mas é muito massa, ó. Tipo, o fato de eu poder exportar os objetos todos, né, e fazer o que eu preciso de configuração para todo mundo, né, isso é muito prático, né, isso é muito prático para mim, né, ajuda demais a vida o uso desses dois scripts para construir minha cena dentro do Blender, né? Então pensa uma cena massiva que você tem centenas de objetos, né? É, poder fazer esse procedimento aqui, né? Pode ser bem útil. Beleza? Alguma dúvida? Alguma dúvida sobre o que foi dito agora ou sobre a aula até agora? Massa. Ó, então essa é a parte que deu certo, né? Essa é a parte que deu certo da aula. Ei, a aula deu certo. Conseguimos fazer, né? Tipo, que bom. Agora vamos fazer as partes que pode dar errado. Deixa eu apagar aqui.
Vamos fazer a parte que pode dar errado. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esses 4 objetos de novo, tá? Os mesmos 4 objetos. Eu vou apagar tudo, tá? Sem medo de ser feliz, ó. Tô apagando todos os. Tá? Começando do zero aqui, ó. Tá vendo? Eu vou voltar pro meu Bakelab. Vou voltar pro meu Bakelab. Eu não apaguei o quê? Eu não apaguei os UVs. Eu já fiz os UVs, eu não quero apagar de novo. Eu quero fazer o quê? Eu quero todo mundo numa imagem só. Eu quero todo mundo numa imagem só, tá? É, Então, vamos dar um nome aqui Como é que é o nome desse arquivo? Wood 2. Esse é o nome da Wood 2. Né? Mas vamos chamar de Wood, porque é o nome do arquivo, tá? Só para eu saber se eu encontrar ele depois. É, Eu vou deixar essas mesmas configurações, essa mesma pasta, tá? A única coisa que eu mudei aqui, ó, eu quero todo mundo numa imagem só. Eu não vou mudar nem, tipo, o tamanho de cada uma dessas, não. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser, tá? Deve demorar um pouquinho, tá? Então, se você estiver vendo essa aula gravada, né, nos YouTube, você pode acelerar o vídeo, tá? Toda vez que você estiver vendo meus renders, você pode acelerar o vídeo. Não precisa ver ele inteiro, não. E eu vou deixar rodando, né? Então, você pode demorar, né? E quem tá comigo ao vivo, eu falo, mas e aí? Se fosse presencial ia ser igual, gente. Eu ia soltar e ia ficar com vocês conversando na sala de aula. Então, deixa eu dar um bake aqui, ó. Eu vou dar o bake. Ó, not all objects have UV. Então, quer dizer que eu fiz a seleção de algum errado. Então, algum que eu selecionei, na verdade, não era a mesma casinha. Então, deixa eu fazer um unwrap aqui, ó. E aqui, ó, o unwrap mode já tá aqui, ó. All into one. Já tá desse jeito, ó. Olha que interessante. Eu vou fazer um OK aqui, ó. E a gente vai dar bake. Né? Ou seja, se é todo mundo em um, eu quero que meu unwrap seja todo mundo em um só. E eu quero o mesmo nome porque eu quero substituir esse aqui, eu não quero criar um novo. Então, ok. Eu vou dar bake, ele vai falar assim, beleza, eu estou fazendo o mapa 1 de 3, eu estou fazendo wood albedo. Então, aqueles objetos todos, em teoria, já foram unidos e estão gerando uma textura albedo só, né? Vou vir aqui na minha pasta de download, vou esperar aqui, né, tipo, ele terminar um desses processos para a gente ver o que acontece. Lembrando que se objetos que você dá muito zoom, vão pedir uma imagem maior e uma margem maior também para fora do seu bake, né, para não dar aquela linhazinha preta que deu no meu render, né. Objetos que vão ser menores, você pode ter tanto uma margem menor como você pode fazer todos eles numa imagem só. Quanto menor o objeto, menos importante é que seja, né, tipo, esse refinamento das configurações. Se o player nunca vai chegar perto do objeto, por que você vai ficar fazendo ele com qualidade de zoom máximo, né? Isso só vai pesar no seu processamento e isso não vai trazer qualidade para o seu jogo no final das contas. Então estou no mapa 2 de 3 aqui, já deve ter um mapa 1 em algum lugar. Ô, Dan, Diga. então você acha que é mais interessante eu montar o cenário no Blender e depois exportar ele N- com a iluminação tudo bonitinho ou Não, não? não, 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 não vale a pena não, porque o, o, o que acontece é que você vai ter que fazer as duplicatas. E isso, de novo, você teria que dar bake para depois fazer a montagem, para não ter correr risco de imprimir a mesma textura 2 vezes. Uhum. E, e teria que fazer todas as duplicatas tendo certeza que elas são linkadas. Teria
conferir. Então, assim, a Unity já é otimizada para essa tarefa, então não faria sentido você perder essa otimização da Unity. Ela já é feita pensada que você vai trazer essas pecinhas e construir um cenário aqui, né? Eu entendo o conforto que o Blender dá de montagem. O Blender para navegar e montar coisa é muito fácil, mas toda a otimização que você consegue no Blender fica meio que presa no Blender. Você não consegue levar a otimização dele para Unity. Então, quando chega para Unity, ele tem que fazer uma série de aplicações e de traduções para o FBX, né? O próprio FBX faz é o nosso problema, né? Para ser honesto. O próprio FBX é que é o problema. Porque você tem que escrever no FBX, depois ler o FBX, não funciona. Se tivessem outros formatos, eu não sei como é que é o GLTF2. O G, acho que é GLTF2. Eu acho que é tipo OpenGL Transfer Formats, uma coisa assim. Ele, em teoria, ele seria é, o ideal para isso, né? Para fazer essa transferência, mas nem todo motor é compatível com ele. E o Universal Scene Description, o SD, também seria bom para isso. Então você consegue montar, por exemplo, uma cena na Unreal, abrir no Blender, mexer no Blender, abrir na Unreal e ser mesma informação. Isso é um formato que a gente tem que é o SD, né? É... Universal Scene Description. Então esses dois formatos eles fariam isso para gente, mas eles não são ainda tão adotados, não é tão fácil de trabalhar com eles atualmente, assim, mas eles seriam um bom exemplo de formato, assim, né? Aqui, ó, o meu Wood ele só não deu certo, não sei se vocês perceberam, mas meu Wood só fechou, né? Deixa eu abrir aqui o Blender. Enquanto eu estava respondendo, o Blender só crashou, ó, beleza. Tem uma coisa que eu tenho que falar com vocês. Quando minha máquina, ela trava com renders muito pesados, tá? Tipo, essa máquina, ela não aguenta. Quem viu as aulas de criação de personagem, vai ver ela dando pau com render. Então, eu testo porque eu não tenho juízo nenhum, assim, zero juízo aqui na cabeça. Mas, né, eu testo assim mesmo. Então, Alt 1, Unwrap, Alt 1, OK. É... Na minha pasta downloads não apareceu, né? Tipo assim, o. Ah, não, apareceu aqui, ó, o Woody Albedo. Apareceu sim. Ele começou a fazer, mas ele travou no meio, tá vendo? Ele travou no meio do processo. Então, eu imagino que a máquina de alguém que não aguente um processo muito pesado vai ter o mesmo problema da minha. Tipo, porque eu não aguento fazer um render muito pesado, eu não consigo fazer um Atlas muito gigante. Né? Não só por causa do tamanho da imagem, né? Mas por causa do tamanho do número de vértices que eu consigo alocar na minha placa. Então, assim, se você estiver tendo dificuldade em fazer um Atlas, fica frio, faz um objeto cada vez, a vida é assim mesmo. Né? Se você tiver acesso a uma máquina melhor, usa uma máquina melhor que ela processa melhor. Tá? Eu vou tentar de novo, porque, de novo, juízo não é meu forte. Né? Só que dessa vez eu vou pedir um pré-join para ver se o pré-join ele juntando as malhas todas, ele facilita a minha vida, né? É, Então, talvez isso seja o que eu preciso, sabe? Tipo, fazer isso. Eu estou usando o tamanho da imagem fixa, a imagem está de 1024 por 1024, tá? Então, esse é o meu tamanho fixo de imagem. Vou manter isso aqui. Não vou mexer no anti-alias, não vou mexer em nenhuma outra coisa. Aqui, ó, onde eu estava comendo mosca, que eu tô assim, cadê o arquivo? É porque tá marcado para criar uma pasta e o nome da pasta tá selection. Nunca que eu ia saber, né, gente? Nunca que eu ia saber, né? Se eu não falei para ele qual que é o nome da pasta onde vão jogar esses renders, como que eu vou achar ela depois, né? Então é bom dar uma revisada nas configurações aqui, ó. Então vamos lá, bake. E vamos ver se agora ele consegue processar de novo. Se não der certo, a gente só acende uma vela para Nossa Senhora do Bake e, né, agradece pelos bakes realizados hoje, pelos exemplos que deram certo, né?
e segue com a vida, né? Segue com a vida. Lembrando que existem outras ferramentas de bake que você pode instalar no Blender, né? Você pode encontrar outros addons pagos, né? Só para a gente ganhar um tempo enquanto isso, né? Se você for em Blender Market, que é tipo assim, a maior loja de produtos para Blender, né, que a gente tem. E eles são um patrocinador forte do Blender, né? Então se você está comprando lá, meio que você está já ajudando o Blender também, né? Meio por tabela, né? Você vai encontrar ferramentas que vão te ajudar com Bake. Eu lembro que tinha uma Bake. Só que são as ferramentas pagas, né? Então tem que pensar nisso. Tipo assim, se eu uso a que é free, né? Então você vai ter tipo, várias ferramentas que vão contribuir para o Bake. É bom estudar, ver caso a caso como que é o seu, né, como que é o seu processo de bake, né, para ver o que ele faz para você, né? Então, o, vai ver que tipo assim, vai ter bakes que são semelhantes ao que a gente está usando aqui, né? Então, qual que é o tipo, né? Mesma configuração. E aí, novo. Isso é uma possibilidade de ferramenta, tá? Então, eu tenho fé, como o João Vitor falou, eu tenho fé. Geralmente, para as coisas que eu preciso fazer, o Bakelab tem funcionado bem para mim, né? Eu tenho tido pouco problema. Eu faço coisas relativamente mais leves também, porque eu limito meio que né, os jogos que eu faço, na verdade, já são uma boa limitação do nível de detalhamento que eu trabalho, o nível de modelo que eu faço, né? Então, porque eu faço jogos que usam modelo 3D, mas os jogos são 2D, então tudo que eu tenho que fazer acaba virando render de sprite. Mesmo quando eu faço bakes, meus bakes eles tendem a ser de coisas bem mais leves, né? E bem mais pontuais, assim. Então, eu, e às vezes eu tenho que montar o Atlas na mão também, porque eu estou fazendo às vezes a distribuição de tiles para poder desenhar cenário numa ferramenta interna do motor que eu trabalho, que é a Godot, né? Então, nem sempre eu tenho que passar por um processo de bake tão massivo como seria para um jogo 3D, né? Então, existe um limite do que eu consigo experimentar com a máquina que eu tenho e com a realidade de vida que eu vivo. E lembrando que esses scripts são abertos, né? Você pode ir lá e editar ele. Né? Todo esse script aqui ele está no Git, você pode baixar o script, você pode modificar ele, e, né? Inclusive sugerir mudanças e submeter essas mudanças pro autor, né? Então você não tem a necessidade de, né, tipo, ficar preso ao que o autor te entregou, né? No caso desses scripts, né? Você pode realmente contribuir para que ele fique melhor, né? Eu já fiz isso algumas vezes também, admito que eu já alterei scripts para atender melhor a minha necessidade, tanto no Blender quanto no GIMP, né, quanto na Godot, né? Já alterei scripts para falar assim, não, esse script para mim não está funcionando, eu preciso alterar essa variável, né? Então, não pode ter preguiça, não pode ter medo, né? Ó, eu tô no 3 de 3. Tá indo bem, tá indo bem. Vamos ver será que se eu abrir aqui a pastinha ele cracha de novo? Tá indo. Eu fiz já os 3 arquivos aqui, já tem meu atlas de rugosidade, meu atlas de albedo, meu atlas de normal. É, última coisa que eu quero comentar aqui, que é bom de lembrar, é, se por acaso você estiver fazendo bake de fusão de um objeto metálico, é interessante desligar o metálico, tá, gente? É interessante colocar o metálico para zero. O materiais metálicos não possuem difusão, tá? Então, se o objeto estiver lá metálico em 1 e você estiver dando um bake desses aqui e ficar tudo preto,
é porque a opção metálica está no valor 1. Então, antes de dar esses bakes, põe a opção metálica no 0, porque você só deixa ela no 1 quando você fazer bake de glossy. Se você for dar bake de glossy, você precisa que ele seja valor 1. Né? Ou seja, você precisa indicar quem é glossy e quem não é. Mas na hora de dar bake dos outros dos valores de cor, é importante que você ponha no 0, tá? Então, essa é só uma dica que geralmente eu dou no final das aulas e é bom para ver se a galera está prestando atenção, né, dos alunos matriculados. Então, na hora de dar bake de cor, se isso aqui tiver em 1, você põe para 0, tá? Você põe para 0. É o que eu dei sorte que nenhum desses objetos é metálico, né? Então, eu não tive que preocupar com isso, tá? Mas é porque objetos metálicos não tem difusão, né? Então, se for dar bake de diffuse, ele não vai pegar aquela cor, beleza? Aqui, ó, ele foi, beleza? Rugosidade dos objetos todos, uma imagem ridiculamente pequena. Normal dos objetos todos, uma imagem ridiculamente pequena. Cor dos objetos todos, uma imagem ridiculamente pequena. Vamos fazer agora o FPX dessa galera, né? Bake diffuse, não, é o seguinte, materiais metálicos não possuem diffuse. Eles têm cor, mas eles têm uma cor base, eles têm um base color, mas eles não têm difusão. Então, na hora que você solta um objeto com material metálico em 1, ele fica preto. Então, você tem que desligar. Tá? Bake diffuse é para qualquer coisa. Você pode dar bake diffuse para qualquer coisa, para qualquer objeto. Só que não color é pro mapa de normal. Então, o que eu estou falando, João, só para não. Parece que ficou meio confuso, a gente fala de novo. O que eu estou falando é: se você for dar bake de difusão, que é o que vai ligar aqui, ó, base color, tá? Quando você dá bake de difusão, diffuse. Se o valor de metálico estiver em 1, ele não está fazendo difusão. Ele tem cor, mas ele não faz difusão. Então, na hora que você dá um bake diffuse, sai preto. O bake sai preto. Porque não há. É como se você tivesse desligado a difusão aqui. Então você põe para 0. Né? Em parte porque esses cálculos eles são, então, eles são conflitantes. Tá? E aí depois que você fez o bake, beleza, você pode voltar para 1 aqui, ó, tá tudo bem. Tá? Quando você estiver dando bake de glossy, esse valor tem que ficar no 1. O glossy é exatamente o bake do valor que você colocou aqui. Tá? Vamos lá. Layout. Vamos vir aqui. Wood. Accept. Center. Apply. Export. E aí, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos esses 3 materiais que eu quero jogar na nossa querida e velha Unity. Vai ficar bom? Não vai ficar bom não, gente. Vai ficar tranquilo, vai ficar feio igual uma fome. Vamos lá, play game. É o objeto que eu vou colocar aqui. Vou criar um material novo aqui. Então, aula, play. Vamos jogar esse material aqui nesse cara. E vamos lá. Nesse material eu vou jogar o meu albedo. Aqui, ó, porque eu fiz uma imagem muito pequena, os artefatos vão ficar bem mais evidentes, tá? Fix.
mas é porque a imagem é muito pequenininha, tá? Então, opa, deixa eu, deixa eu trocar aqui para Autodesk. E vamos jogar aqui meu mapa de rugosidade. Então aqui, ó, a qualidade caiu porque eu fiz uma imagem pequena. Então esse objeto aqui, ó, ele é uma série de objetos pequenos. Então ele foi feito para a distância. Ele não foi feito para ser visto de perto. Então isso aqui é um objeto de decoração de mesa, né, que eu não vou chegar perto dele. Para o que a gente está fazendo de jogos que são vistos de cima, né, tipo, jogos que são vistos de cima, tá muito ok. Isso aqui sobrevive bem pra caramba, né? E eu tenho o quê? Foi bem mais rápido de configurar esse cara aqui e eu já configurei todo mundo de tabela, né? Vou falar com vocês, viu? A pessoa, ela não aprende, né? O Daniel não aprende. Eu não aprendo pessoas. Não adianta. É melhor jogar o objeto é melhor jogar o objeto aqui, ó, porque ele já vem na coordenada zerada, né? Então, mas aqui, ó, deixa eu jogar aqui aula play, né? Então, é um material para todo mundo, entendeu? É um material para todo mundo. Então, cada objeto vai ter um jeito diferente de brilhar, né? Eu tô com Craft Cut Bud, Play Game Decor, então eu quero Craft. Um pouquinho. E vamos jogar aula play aqui. Então, cada objeto aqui brilha diferente. E lembrando, esses objetos eles são feitos para serem vistos na distância, né? E aqui a proximidade deles, aquelas configurações que eu fiz de cage, por exemplo, né? Estavam relativamente grandes. Então, isso aqui já é o meu cage lá, que está muito alto. Ó. Esse aqui é meu cage. Então, na hora que eu fiz meu... cadê? Tipo, meu cage. Bake Lab. Finish. Esse cage extrusion aqui pode ser menor, tá? Pode ser menor. Isso é por causa do meu tamanho de cena. Então, vamos pegar o tamanho desse objeto aqui, ó. Vamos lá, item. Esse objeto tem 0.3, né? Esse objeto tem 0.3. Então, não sei se vocês lembram lá no comecinho do curso que eu estava falando sobre as medidas, né? Então, 0.5, né? 0.5, tipo, a distância desses caras aqui, ó, tipo, 0.5 é tipo aqui, ó. Aqui dentro, ó. Então ele tá pegando essa beirada. Ele tá pegando essa beirada, né? Meu queijo tá... Meu queijo tá grande, né? Eu teria que fazer talvez 0.05 ou 0.2, né? Talvez 0.2. Para meu queijo acabar aqui, né? Então, isso é uma coisa que só quando você consegue provocar esse erro mesmo, né? Tipo assim, você tá com todo mundo junto, né? E aí o tamanho do espaço de render aqui, ele acaba sendo influenciado, né? Então, se meu espaço aqui de 0.5 já pega a lateral, eu vou ter esse problema, né? Então, isso é algo que a gente tem que ficar ciente se for fazer esse processo de bake, tá? Senão acontece esse tipo de artefato aqui. Igual eu falei,
essa hora da aula é a hora de fazer os trem dar errado, né? Como eu falei lá no começo. Então ele tá pegando a lateral aqui do objeto lá do Blender, né? Então, e aqui vai acontecer uma coisa parecida, né? Tipo, ele tá pegando parte também dos outros objetos ao redor, tá? Então, por isso que tá dando essas manchas estranhas nesse objeto. Ele tá encontrando o espaço ao redor. Mas ainda assim, desconsiderando esse erro, ainda é um processo muito, muito útil, assim, né? Você tem que pensar que nem tudo no seu jogo vai ter esse foco, né? Vai estar em primeiro plano e nem vai estar precisando de uma imagem super pesada. Então você vai poder realmente combinar várias imagens em uma só, tá? Então é isso dessa aula de hoje, dessa aula teórica de hoje. É, espero que isso ajude alguém, alguém que assista. Espero que isso ajude alguém que assista. Espero que ajude meus alunos também que estão matriculados aqui no curso. E aí, antes de eu encerrar a gravação, quero perguntar se tem alguma dúvida para quem está ao vivo aqui comigo. Se vocês têm alguma pergunta. Antes da gente abrir para o intervalo para vocês. Deus abençoe que isso seja verdade, João. Que tudo dê certo, que você consiga. Deus abençoe. Eu acredito quando acontecer. Sou mineiro, né, gente? Desconfiado até o último segundo. Vou fechar esse cara aqui. É. Pessoal, se não tiver nenhuma dúvida, né, como ninguém entrou com nenhuma dúvida, eu vou agradecer mais uma vez todo mundo que participou, todo mundo que veio na aula ao vivo e participou aqui comigo. Também agradecer a todo mundo que está vendo isso no YouTube, né? Tipo, não sei se alguém está usando como ACMR para dormir, não sei se alguém está usando isso para realmente fazer o trabalho. Mas obrigado, obrigado. E aí, a gente tem mais aulas na sequência.